E não é que passado o mandato do Dutra a gente vai ter o retorno de Vargas. Então é Vargas o retorno. Então, em 1950, a gente tem eleições novamente. E o Vargas, então, é eleito com 48,7% dos votos. Em 51, ele inicia o seu governo, tá? Ele tem a legitimidade do povo, o povo tá com ele. E ele traz no seu novo governo, né, a ideia do nacionalismo e do populismo. Novamente, então, Vargas traz tudo isso. Então, o que é populismo? Coloquei aqui. Concepção de governo que busca apoio popular, um líder carismático, linguagem simples e bons discursos. E era isso que o Vargas tinha. Aqui tem uma propaganda do período eleitoral. Ele vem aí com o povo para se tirar da fome que lhe bate a porta. O povo só encontra um remédio: Getúlio Vargas. E era isso que ele representava para a população desse período. A pessoa responsável por tirar o Brasil da fome, dar empregos, dar uma vida melhor para a população. Então, com ele retornando, a gente tem um retorno dos investimentos nas indústrias de base, nas indústrias nacionais. Ele passa a investir na extração do petróleo brasileiro por uma empresa estatal, ou seja, controlada pelo Estado, pelo governo. E traz a campanha do Petróleo é Nosso, tá? É um slogan nacionalista dizendo que quem tinha que explorar o petróleo brasileiro era o Brasil e não empresas estrangeiras. Com isso, ele cria a Petrobras, que significa Petróleo Brasileiro S.A., né, em indústrias. Então, a gente tem com Vargas a criação da Petrobras e isso é muito importante para o Brasil, né? Ele cria também outras empresas estatais, o BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Ele existe até hoje, ele só mudou de nome, que agora é BNDES. Cria também, em 54, a Eletrobras, para tentar distribuir luz para o Brasil inteiro. Ele vai aumentar em 100% o salário mínimo. Isso vai gerar uma grande oposição do empresariado, que não queria que o salário mínimo fosse aumentado. E daí a gente vai ter campanhas contra o governo nacionalista de Vargas. Então vão se unir dois grupos, a UDN, que era um partido político, e forças militares que já não estavam gostando desse governo do Vargas. Então, a gente vai ter uma figura muito importante, o Carlos Lacerda, que vai ser o principal opositor do Vargas. Ele era da UDN, o partido político. Ele era dono de um jornal e ele usava o seu jornal para atacar o Vargas, falando que o governo dele era ruim, que ele estava sendo incompetente e assim por diante. O Lacerda, então, o Carlos Lacerda, vai ser vítima de um atentado em 1954. E depois de investigado, vai se descobrir que quem fez o atentado foi o motorista do Vargas, tá? Isso vai causar uma grande pressão da população, uma pressão militar. Por que o Vargas fez isso? Ele não precisava. E no final das contas, no dia 24 de agosto de 54, acredita-se por causa de uma grande pressão popular, uma pressão que o Vargas não conseguia suprir, não estava dando conta, ele vai se suicidar e ele deixa uma carta-testamento. Nessa carta-testamento, uma das frases mais conhecidas aqui é a letra dele. A carta-testamento, se eu não me engano, ela tem 15 páginas. E nessa carta-testamento, a frase mais conhecida do Vargas é: serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. E é isso que aconteceu. Então, toda a parte do Vargas ser autoritário, em alguns momentos foi apagado da história, mas a gente tem que lembrar que sim, ele tinha ideais fascistas, ele teve conversas com Hitler, com Mussolini, e apesar de tudo, o Vargas apresenta vários problemas dentro do seu governo, tá? Mas não podemos negar a importância que ele tem, principalmente para populações pobres, como ele mudou a vida dos trabalhadores, como ele foi importante para as leis trabalhistas. E, enfim, não foi um governo perfeito, nunca será. E a gente tem que sempre entender que não teremos heróis
dentro de políticas. Governos são feitos para agradar a todos, nem todas as vezes se agradam a todos, mas é o que se tenta, na sua grande maioria, agradar pelo menos as classes mais altas, e quando você não agrada, você sofre pressões políticas. Ok, encerramos Vargas, e os vídeos ficaram longos, eu sei, mas é que é necessário, porque a gente precisa encerrar esse assunto e tem muito assunto pra gente ver ainda.